Bom, boa tarde a todos. Continuamos aqui com a Conexão NBB, né? São aí 2 meses de palestras para multiplicar conhecimentos das diversas áreas, né? Comunicação, marketing e a área técnica, que habitualmente tem vindo todas as quartas-feiras, mas nessa semana trabalha de uma forma um pouquinho diferente. Nós teremos uma sequência de 3 clínicas de alto nível, com profissionais espetaculares, numa ação conjunta, né, com a Associação de Técnicos do Brasil e a Associação de Técnicos da Argentina. Nós vamos trazer 3 dias seguidos assuntos da área técnica, clínicas de alto nível. Hoje temos aqui conosco 2 técnicos já com uma carreira vitoriosa, o Léo Figueiró, né? Leonardo Figueiró, que é conhecido como Léo Figueiró, um técnico que teve assim, uma experiência como atleta de muitos anos, né? Mais de 2 décadas atuando como jogador e jogador de alto nível. Apesar da curta carreira de técnico, já com conquistas espetaculares, né? Na temporada 17, dirigiu o Contagem Towers da Liga Ouro. 17, 18, foi contratado como assistente técnico na equipe do Caxias, já no NBB, e foi uma campanha histórica da equipe de Caxias, ficando na 5ª colocação. No ano seguinte, já foi efetivado como técnico principal da equipe do Botafogo e não deixou por menos. Já entrou no G4, ficou 4º colocado do NBB, eleito melhor técnico do ano, campeão sul-americano de clubes 2019 e técnico da Seleção Brasileira Sub-21, campeã sul-americana também em 2019, ou seja, em pouco tempo, e agora atual técnico de Bauru, né, recém-contratado. Da mesma forma, temos aí o Martín Villagrán, técnico do Ginásio e Esgrima lá de Comodoro Rivadavia, na Argentina. Trabalhou como assistente, né, auxiliar técnico por 6 temporadas e nas últimas 3 temporadas foi efetivado como treinador principal. Em 2017 e 2018 já foi eleito o melhor técnico do ano da Liga Nacional Argentina, ou seja, temos aqui 2 técnicos que receberam premiação de melhor técnico do ano nas suas respectivas ligas. Foi campeão sul-americano sub-17 em 2015 e assistente técnico da Seleção Argentina também em 2015. Um prazer imenso receber vocês dois, Léo e Martín, um grande prazer recebê-los aqui. Cara, o prazer estar aqui. Eu acho que essa iniciativa ela é muito bacana, realmente. Eu acho que essa pandemia ela proporcionou para a gente essa oportunidade de trocar muito conhecimento, de se aproximar dos treinadores. Eu acho que eu nunca conheci tanto técnico. E isso foi uma coisa muito bacana, é um tempo de reciclagem até para muita gente que a gente costumeiramente não tem, né? Então está sendo um momento muito bacana e a classe está cada vez mais unida e compartilhando conhecimento, que eu acho que isso aí é o grande X da questão, né? Conhecimento se compartilha y todo mundo crece junto. Muito bem. Martín. La verdad que es un placer para mí, como representante de los entrenadores argentinos, estar en este momento. Agradecido a Carlos Duro por la invitación, a la Asociación de los Entrenadores, tanto brasilera como argentinos. Un placer estar con vos, Paulo, y con Leo, con un gran entrenador. Y como dijo él, compartiendo conocimiento, creo que nos enriquecemos todos y la verdad que espero que sea una linda jornada. Muito bem. Hoje nós vamos trabalhar, eu vou explicar um pouco para as pessoas que estão assistindo ao webinar, né? Vamos trabalhar com o sistema de jogo ofensivo, tá? Então, para dar uma dinâmica boa, para que eles possam desenvolver a apresentação deles de uma forma correta, nós não interromperemos para perguntas. Quem tiver interessado em fazer algumas perguntas, vai escrevendo, né, vai colocando suas perguntas, nós vamos selecionando as perguntas ao longo da apresentação deles. No primeiro momento, o Léo Figueiró vai fazer a apresentação dele, depois o Martín Villagrán entra para fazer a apresentação dele, e ao término das 2 apresentações, aí sim nós vamos interagir com quem está nos acompanhando, e aí vamos colocar as perguntas e poder multiplicar, né, o conhecimento dos dois diretamente com o público que está acompanhando a webinar. Quem começa, então, é o Léo Figueiró. Boa palestra para você, Léo, e bom trabalho. Beleza, gente. Eu vou ter que compartilhar aqui, só me dá o ok se está tudo certinho para começar a apresentação, tá? Beleza.
aparecendo aí? Sim, Léo, já está. Beleza, vamos lá. Gente, o tema do sistema ofensivo, ele é uma coisa que hoje tem gerado muitas conversas, muitos debates, às vezes alguns embates que eu acho até fora do propósito, às vezes, o sistema aberto, o sistema fechado, livre, não livre. Eu acho que as coisas elas podem ser usadas tanto uma como a outra com uma eficácia, desde que as pessoas entendam o que a gente está atrás dentro do ataque, né? Então, a construção, os conceitos, as tomadas de decisões, elas são o que vai montar, seja lá qual seja o sistema ofensivo, né? A primeira coisa que eu gosto de falar é a gente entender o pano de fundo do que é o sistema ofensivo hoje e como ele pode ser executado de maneira eficaz, né? Eu acho que é de senso comum que o jogo está cada vez mais dinâmico, né? Os 24 segundos eles já não são uma realidade. Hoje em dia você ataca com 18, tirando que você vai ter uma transição, que de repente vai ter uma pressão, alguma coisa para te atrapalhar, para você gastar um pouco mais de tempo. E você tem cada vez menos tempo, então as decisões têm que ser cada vez mais rápidas e assertivas, né? Os espaços cada vez menores. Cada vez mais nós temos jogadores altos, longilíneos, que aguentam, suportam uma troca defensiva. Então, cada vez mais esse espaço ele é valioso. A construção desse espaço, cada vez mais, ela se faz com um trabalho árduo, né? E a gente tem que dar valor quando a gente consegue essa vantagem. Então, o que eu entendo como sistema ofensivo hoje em dia? Que ele tem que criar as vantagens o mais rápido possível e tentar sustentar ou tirar o proveito para uma boa oportunidade de cesta. Então, quando no caso do que eu gosto de trabalhar, um sistema, um jogo livre, o que eu priorizo é que os jogadores entendam como e em quais situações a gente pode estabelecer essa vantagem e como a gente pode sustentar essa vantagem, para que esse espaço de tempo, né, a gente possa tirar o melhor proveito, tomar a melhor decisão, tá ok? Então aqui, ó, é um lance do jogo do Botafogo, não precisa de jogada. Jamal sai, pum. E aí a gente fala, poxa, jogada para quê? Se você tem uma defesa forte e você consegue sair em velocidade, espaçando bem a quadra, eu acho que a jogada ela se faz desnecessária, né? Então tudo começa de qual o foco que você tem, tentar encontrar essa vantagem o mais rápido possível. Se essa vantagem se veio numa bandeja, ótimo, acabou, não tem mais o que falar. Quando eu falo cada vez mais difícil, é você entender que cada vez mais os times são compactados e cada vez os jogadores são maiores, né? Então, no caso dessa foto aqui, você vê um cara indo para a bandeja, com 2 na bola, 1 na sobra, pouco espaço, uma situação difícil para decisão. E do outro lado, um biotipo como o do Giannis Antetokounmpo, para você jogar 1 contra 1, a não ser que você seja um cara tão bem dotado como ele, você fica numa situação muito complicada, sem muitos espaços, sem muito o que fazer para atacar, né? Uma situação complicada, 1 contra 1 com um cara desse, de maneira estática, você querendo confrontar. Como sair dessas situações? Como conseguir que o nosso sistema ofensivo ele estabeleça vantagens que permitam que a gente possa tomar boas decisões no ataque? Eu gosto de chamar de espaços temporais, né? Eu acho que o sistema ofensivo ele tem que buscar esses espaços temporais. Eu vou tentar explicar um pouco isso. O basquete é um jogo de limites. Nós somos limitados pela quadra, nós somos limitados pelo tempo, o tempo inteiro, né? Então a gente tem 24 segundos e a gente tem o espaço da quadra para jogar. Isso nos limita o tempo inteiro. Então, dentro desses limites, nós temos que criar espaços, vantagens, que elas são temporais, elas não vão durar para sempre, né? Até porque o ataque vai acabar, ou se você progredir demais, você tem a linha te espremendo. Então, esses espaços que você tem que construir de maneira coletiva,
né? O individual, ele existe, mas a partir do momento que você vê as defesas cada vez mais compactas, você vai entender que esses espaços são um trabalho em conjunto, né? Desde o homem sem bola, entender por que ele vai passar, por onde ele vai passar, que tipo de espaço ele vai abrir quando ele se movimentar sem bola. Então, essas vantagens, elas são conquistadas com esse trabalho em conjunto, e elas têm que ser sustentadas o máximo de tempo possível. Para quê? Para uma tomada de decisão eficaz. Então, se eu conseguir construir uma vantagem onde o meu jogador tem 1 segundo para decidir, 2 segundos para decidir, poxa, maravilha, maravilha. Mas esse trabalho, ele é totalmente em conjunto, né? Então, seguindo aqui. Aqui é uma situação onde você vai ver que não teve nenhuma jogada, mas os jogadores vão se movimentar. Se vocês vão reparar, desculpa, deixa eu voltar aqui. Aqui. Vocês vão reparar que os jogadores, eles estão simplesmente se movimentando nos espaços vazios, ó. Eles estavam marcando zona, uns foram no buraco, achou a bola, cortou, passou, o outro rodou junto. Essa situação de chute foi porque o Cauê, que é o jogador número 4, teve uma ação agressiva, forçando uma ajuda, e o Paulinho conseguiu se movimentar sem bola para um lugar onde ele teria um tempo para poder fazer um arremesso. Isso de uma maneira muito simples que eu estou colocando para vocês, mas essa movimentação, ela, para mim, é o que vai caracterizar um ataque, se é um ataque eficaz, forte, um ataque consistente ou não. Eu costumo falar, e alguns amigos técnicos meus, em conversas, a gente fala, se você tem um ataque onde 2 jogadores estão se movimentando e os 3 estão parados, a gente costuma falar que o ataque é um ataque fácil, previsível, mais tranquilo, onde as ajudas, elas ficam com muito mais confiança porque estão parados. Se você consegue fazer um ataque onde todos vão se envolver, de alguma forma, movimentação, passando por baixo, levando o homem da ajuda, um back pick na hora do pick and roll, para que o cara da ajuda fique inseguro de fazer uma primeira linha na ajuda do pick and roll ou não, isso aí, para mim, você já começa a complicar as ações defensivas, ok? Seguindo aqui. O que um sistema ofensivo ele precisa ter, assim, para que ele seja bem estabelecido? Eu vou falar muito em cima de uma maneira generalista, porque essas questões do assim, faça assado, assim dá certo, eu acredito que são situações que eles vão variar muito de acordo com a equipe que você tem, de acordo com a qualidade que você tem. Então, esse ataque, para mim, para ele ser eficaz, o sistema ofensivo, ele tem que ser baseado em conceitos bem claros, em conceitos simples, claros e que façam sentido para o jogador, né? Então, o conceito nada mais é algo que ajude o jogador a tomar a decisão, como eu falei antes, fazer sentido para eles têm que entender exatamente o que você está falando e o porquê você está falando, respeitar as características do jogador. Os conceitos, no meu modo de ver, eles não são universais, eles não servem para, não é uma receita de bolo. Eu tenho que respeitar a característica do meu jogador, né? Você não pode abrir mão da sua filosofia de jogo, mas você saber flexibilizar para você respeitar as características e extrair o melhor do seu jogador, eu acho que faz todo sentido. E respeitar as situações que o jogo está nos oferecendo. Então, conceito nada mais é ajudas bem claras, de maneira simples, para que os seus jogadores possam realmente tomar as decisões da melhor maneira possível e com a maior eficácia possível. Ok? Seguindo aqui. O princípio básico de todos os conceitos que você é apresentado para o seu time, para o seu sistema ofensivo, é a agressividade. E aqui eu botei uma foto do Westbrook, tem um vídeo curto dele aqui, mas eu acredito que eu nem vou colocar, Paulinho, porque como é um vídeo da NBA, pode ser que de repente o Facebook derrube a nossa transmissão por conta do vídeo, então ele vai ficar só aí como uma foto, tá? Mas é um jogador típico no que diz respeito a conseguir desequilibrar a defesa. A agressividade dele é algo assim que é impossível, no 1 contra 1, ele não gerar um estrago na defesa. Então ele força as ajudas de maneira que, usando os conceitos que você vai passar para o seu time,
você vai conseguir um desequilíbrio de uma maneira muito mais fácil. Quem dera, né, todos os jogadores fossem com essa agressividade. Hoje esse ano eu vou ter o prazer de trabalhar com um dos jogadores que eu acredito que seja assim, um dos que chega mais perto dessa agressividade, né, que é o Alex Garcia, né? Então é um dos jogadores brasileiros que tem muito essa questão de ser agudo, de ir com muita intensidade e sempre gerar as ajudas na defesa. Ok? Vamos seguir. Aqui, a gente vai parar um pouco aqui para conversar sobre isso, que são as questões dos exemplos, em cima de que situações a gente pode aplicar os conceitos, né? Os mais básicos seriam assim, o mismatch, né? O alto-baixo, o dividir e passar, o passar e cortar, o jogo de postes, os bloqueios diretos e os bloqueios indiretos, né? Então eu queria falar um pouco para vocês do que eu acho que os sistemas ofensivos eles deveriam possibilitar nessas situações que elas são as mais corriqueiras, né, do basquete. Por exemplo, um dos erros assim que a gente costuma assistir nos jogos de basquete é um alto-baixo onde todos os outros 4 ficam parados olhando ver o que vai acontecer, né? Então, o que você pode pensar em cima dessa situação? Que tipos de movimento eu vou favorecer esse jogo de 1 contra 1? Que tipos de movimento eu vou inibir a ajuda que provavelmente virá numa situação dessa, né? Então, é em cima disso que eu gosto de aplicar os conceitos que eu passo para a minha equipe, respeitando a característica. Porque, por exemplo, eu posso ter um jogador muito alto, mas que ele não tem um jogo de costas efetivo, onde, de repente, ele forçar todo o jogo ali embaixo, não vai ter nenhum tipo de proveito. Então, você precisa respeitar essas características. Então, um exemplo que eu tinha ano passado, por exemplo, o Lucas Mariano, um jogador que tem um jogo de costas eficaz, que joga de frente, joga de costas. Qual que era o conceito nosso em cima disso? A partir do momento que a bola entrou, os outros 4, eles tinham uma combinação de movimentos para que as ajudas não tivessem nenhum tipo de tranquilidade em ir ajudar no poste baixo. Então eu colocava essa defesa em xeque. Se eu ajudar, provavelmente eu vou criar um espaço fora do garrafão para um arremesso ou para um corte. Dentro desse conceito, a gente agia sempre que a bola conseguia entrar no poste baixo, por nós termos esse jogador com a característica que conseguiria desequilibrar e conseguiria ser efetivo no poste baixo. A questão do dividir e passar, para onde eu vou rodar, em que momento eu vou rodar, a partir do momento que eu bati para dentro, eu chamei a defesa e passei, para onde eu vou? Isso é uma dúvida, né? Isso é uma coisa que na minha cabeça faz muito sentido deixar isso muito claro para os jogadores, muito claro, porque a partir daí nós vamos criar outros espaços intermediários, partindo do princípio que quando você dividiu e passou, siga o meu raciocínio, se você passou, provavelmente é porque veio alguma ajuda. Então, se você criou uma situação onde tem uma ajuda, a partir do momento que esse passe vai para fora, você já criou aquele espaço temporal. E aí sim, os conceitos vão ser usados para quê? Para que a gente possa sustentar essa vantagem, aumentar essa vantagem, de forma que o nosso jogador possa tomar boas decisões, decisões claras, convictas, com alto aproveitamento de cesta, né? A situação do give and go, do passar e cortar. Em que momento eu faço isso? Isso é muito importante para o jogador, gerar convicção nas ações do jogador. Para mim, dentro do que eu acredito, da forma que eu gosto de trabalhar, eu preciso passar para o jogador da melhor maneira possível convicção nas ações. Eu acredito que a convicção vai fazer com que ele faça de maneira mais intensa, vai fazer com que ele execute de uma maneira mais perfeita, né? Que chegue mais perto da excelência. Então, critérios, conceitos em cima do passar e cortar, eu sempre vou passar e cortar? Não. Quando eu venho a bola, quando o cara sobe marcando, negando o passe acima da linha de 3, quantos passes ou não, tudo isso tem que fazer sentido para o jogador, tudo isso tem que ser demonstrado. Algumas pessoas não gostam muito do trabalho com 0, né? 2-0, 3-0, acho que já deveriam colocar um opositor, etc. Mas eu acho que dentro do processo
que eu acredito de desenvolvimento, é extremamente necessário começar por essa situação de zero, né? Outra situação de conceitos ofensivos dentro do sistema ofensivo são o jogo de postes, né? Bola no poste baixo, pivô, baixo, a questão do pick and roll central, pivô passando, levando o homem da ajuda. São situações que elas precisam, eu não gosto de deixar isso pelo achismo. Eu achei, eu pensei, não. As coisas têm que serem colocadas para os jogadores, como eu falei, de maneira concreta, clara, onde eles possam entender a movimentação entre pivô e pivô, de forma a facilitar o trabalho de um para outro, né? Há uns anos atrás, eu acho que tinha uma dupla de pivô, que para mim, assim, foi uma dupla de pivô que trabalhava muito bem um com o outro, né? Que era o Tachman, que está no Corinthians, estava no Corinthians, né? E o Bruno Fiorotto, que está em Brasília, não sei como é que está a situação dele, mas eles fizeram uma dupla numa época em Limeira, que era uma coisa bonita de ver, justamente porque eles entendiam exatamente aonde era a abertura de espaço de um para o outro o tempo inteiro. Então era uma coisa bacana de ver, mas eram em cima de conceitos, né? Eles tinham clareza das ações que eles deviam fazer para que um criasse espaço para o outro, né? Isso aí era uma coisa muito bacana. Bloqueios diretos e indiretos dentro de um sistema ofensivo também são coisas que precisam ficar bem claras para o seu jogador, principalmente para o homem que está fazendo o bloqueio também. O ângulo do bloqueio, a partir da identificação de por onde o defensor está correndo, ele é fundamental para possibilitar para esse homem que está saindo o espaço temporal que eu toquei no assunto no início, né? Então, voltando ao que eu falei sobre os espaços temporais, o sistema ofensivo, para mim, ele tem que buscar a todo momento criar essa vantagem o mais rápido possível, esse espaço temporal o mais rápido possível, e aí dentro dos conceitos, né, vários conceitos, esses aqui são alguns mais básicos, você tentar sustentar ou ampliar essa vantagem. Para quê? Para proporcionar uma decisão melhor para o jogador, onde a gente possa ter mais aproveitamento, seja ela qual for, seja qual for um arremesso, se for uma bandeja, que seja, mas que esse jogador tenha mais tranquilidade ou mais tempo para tomar uma decisão melhor, ok? Aqui o conceito bobo, a gente chama de conceito da sombra, né? Que quando o cara bate a bola para cima de você, você corre da bola, quando o cara foge de você, você roda pelas costas. Seria tipo uma questão de jogo livre, né? Partindo do princípio que você quer conseguir uma vantagem o quanto antes, né? Hoje, os primeiros 5, 6 segundos, 7 segundos de um ataque, você meio que libera para os jogadores procurarem com a agressividade da chegada, com a transição rápida, esses espaços de maneira mais livre, né? Mas esse livre, às vezes eu tenho muito cuidado em usar essa palavra livre, porque às vezes as pessoas confundem livre com bagunça, o livre com desordem. Não, livre respeitando uma ocupação de espaços que é passada para eles, entende? Então vamos ver aqui, é um exercício simples, mas de chegada, onde são umas rotações ofensivas que são passadas para eles, e dentro disso eles estão livres para criar, principalmente na chegada, certo? Isso é repetido assim exaustivamente porque eu quero uma coreografia que seja bonita, não, porque eu quero gerar neles exatamente essa ideia de ângulo e espaço, onde eles entendam, onde eles possam estar num ângulo que onde eles possam receber a bola, criando um espaço para o homem da bola, e que isso seja feito no time correto, na hora certa, para que bote sempre o defensor em dúvida, se ajuda ou se segue o seu próprio marcador. Então, esses tipos de exercícios são usados em diversos tipos de estímulo para que eles tenham convicção e tranquilidade na hora de se movimentar na quadra. Isso, para mim, é algo fundamental. Aqui tem mais um exemplo. Corte profundo. Incentivando sempre eles a questão do extra passe, né?
O pessoal fala muito do bom para o melhor, do bom para o ótimo, né? Que é uma teoria do San Antonio Spurs lá, do coach Pop, do Good to Great, e é uma coisa que realmente eu adoto, eu gosto que eles procurem isso, mas sempre num segundo momento do ataque, né? O primeiro momento é aquela coisa bem agressiva, bem forte, buscando uma decisão, um desequilíbrio mais rápido, uma vantagem mais rápida, onde ele possa realmente manter já de cara essa vantagem e procurar um chute com maior tranquilidade, ok? Aqui é mais um exercício. Sempre trabalhando com 4-0 é onde tem maior variação, né? E onde os espaços ficam melhores, mas depois, lógico, avançando para o 5-0, depois colocando o opositor. Mas eu estou dando esse exemplo porque dentro disso aqui você não precisa de uma jogada em si, né? Você pode ter um pique na bola, mas essa ocupação de espaço, levar o meu homem, se o homem está na linha do passe ou não, se eu vou cortar sem bola ou não, todas essas coisas que são conceitos, eles precisam fazer sentido para os jogadores, e esse processo de fazer contra zero nada mais é do que eu pegar o conteúdo que eu estou passando para eles e levar eles para uma experiência onde eu possa validar aquilo que eu estou falando para eles, né? Não só fazer porque eu estou falando, fazer porque eles praticaram e aquilo fez sentido e eles puderam entender que isso vale a pena. Então, é assim que eu gosto de trabalhar e é assim que eu penso sobre um sistema ofensivo eficaz. Eu gosto muito do trabalho que envolva todos os jogadores. Essa questão do pertencimento dentro do jogo de basquete, para mim, é algo que agrega muito à equipe, né? Quando todos entendem que, independente de quem fez a cesta, é resultado de uma ação de todos aqueles que estão na quadra, né? Todos aqueles que construíram aquela cesta. Eu acredito muito nesse poder, nessa energia que traz, nessa convicção de um trabalhar para o outro, de todos entenderem o seu papel, entenderem a sua importância para um resultado comum, tá ok? E aí você pode falar assim, não, vamos abrir mão de jogadas, de sistemas. Não acredito nisso. O que eu quis falar até agora é que, a partir dos movimentos, que sejam eles qual forem, que pode ser um sistema, pode ser uma jogada fechada, você pode integrar movimentos a isso. A grande questão é, você integrou movimentos, aqui eu vou mostrar alguns movimentos que a gente faz de maneira mais fechada. A partir do momento que você integrou esses movimentos, o que fazer com essas vantagens, né? E aí sim que eu acho que os conceitos, a ocupação de espaço, ela se faz muito mais importante do que qualquer coreografia que você vai fazer ali. Porque a partir dessa vantagem é que você vai começar a construir a sua cesta, né? Então, integrar os movimentos ofensivos aos conceitos. Então, isso aqui só serve para quem joga sistema aberto, com formação pré-definida. Não, pelo contrário, o que eu quero mostrar para vocês e debater com vocês e compartilhar com vocês, que qualquer jogada, o mais simples que seja, ela sendo aplicada dentro de um contexto de ângulo e de espaço, onde as pessoas entendam o porquê das ações, o porquê um corte ou o porquê um não corte, eu acho que aí ela se torna eficaz, tá? Então aqui tem um movimento simples que a gente usou nessa temporada. Deixa eu ver se eu consigo pausar no meio. Um corte para lá, uma troca. Desculpa. Agora vai. Movimento que todo mundo usa, onde a única coisa que foi usada como conceito é o jogador que passou agora para o fundo, ele sabe que veio defender com a segunda linha, leva ele pelo fundo, abrindo espaço para o homem que está no meio. É um movimento clássico, mas esse jogador que era o do Sommer, ele já sabia que, por conceito, aonde ele estava, na hora do pick and roll central, ele teria que passar justamente para colocar o defensor dele em xeque na hora da ajuda. Como o homem dele passou, abriu espaço para o roll do meu pivô, né? Então, assim, foi uma jogada
fechada, teoricamente, né, ou jogada, isso aí existe um pouco de discussão sobre isso, o que é jogada, o que é sistema aberto, se todo sistema é aberto, enfim. Eu acho que isso aqui não é o propósito, mas é uma movimentação, como vamos dizer assim, fechada, né, de início, meio e fim, mas onde o conceito em cima da situação ajudou o nosso jogador a tomar uma decisão e achar um pivô dentro do hole, no meio do garrafão. Ok? Aqui eu já estou indo meio que para o final, para a gente poder conversar. O que eu acredito mais, assim, é que essa forma de pensar o sistema ofensivo, ela é a forma que torna o seu time mais imprevisível. Se a gente for parar para pensar hoje, com o nível de scouts que você tem, com o nível de plataformas que você tem, é extremamente difícil você ter alguma grande surpresa quando você vai jogar em alto nível, né? Então, a forma de você ser um pouco mais imprevisível é você passar para os jogadores como eles vão conseguir os espaços, passar para eles as situações em que esses espaços acontecem, mostrar para eles como sustentar isso, como colocar a defesa em xeque, e aí sim, passar para eles esse poder de decisão. Muita gente questiona porque você está abrindo um pouco mão do controle da sua equipe, abrindo mão do controle das ações. Eu vejo isso como algo positivo, eu não vejo isso como algo ruim, né? Eu acho que os jogadores eles têm que cada vez mais tomar as decisões, entender da onde fazer, e o técnico não precisa desse controle. Esse controle é uma coisa que às vezes me parece meio fictícia, né? Então os jogadores eles têm que ter essa capacidade, e o técnico, naquilo que eu acredito, ele é um grande ajudador para que eles possam entender os espaços, para que eles possam trabalhar em conjunto, né? Isso aí também eu acho que é uma parte importante do trabalho do treinador, entender e mostrar para eles esse caminho da construção em conjunto das vantagens no ataque, né? Eles têm que entender e curtir isso, gostar, né? Isso aí tem que ser algo prazeroso, né? Jogadores com a maior leitura, com certeza, é um sistema ofensivo onde os jogadores eles precisam se esforçar para jogar, precisam pensar para jogar. Então, com certeza, muitas vezes você acaba aprendendo com seus próprios jogadores, né? Porque você possibilita tanta tomada de decisão para eles, etc., que eles vão raciocinando junto e vão também criando situações que às vezes chega no meio da temporada, você fala, ó, um movimento, uma decisão de um jogador te desperta para uma movimentação, te desperta para uma outra situação que seja vantajosa. Potencializar as forças, minimizar as fraquezas, é porque essa situação ela oferece para o jogador sempre uma retroalimentação. Então você vai estar sempre distribuindo os espaços, redistribuindo os espaços, distribuindo os espaços, redistribuindo os espaços. Você pode, com certeza, fazer isso de uma maneira livre, e você pode fazer de uma maneira pré-definida, mas as questões dos conceitos e da criação de vantagens, você consegue que os jogadores entendam em que situação ele é mais produtivo e em que situação ele não é tão produtivo, né? Então ele consegue fugir das situações um pouco que ele não tem tanto aproveitamento, e ele consegue ter a convicção e potencializar as forças dele. Isso aí é uma coisa que eu acredito demais. Em termos de ser mais prazeroso, como eu coloquei aqui, gerar engajamento, eu não sei se seria a palavra certa, seria prazeroso, mas o que eu acho que gera muito comprometimento, né? Quando o jogador ele se entende que ele pertence àquela construção e que ele precisa dele para que essa vantagem seja criada, ou para ele ou para outro, você tem um time que vai trabalhar o tempo inteiro com mais afinco, com bloqueios melhores, com ações mais intensas, e eu acredito muito nisso. E aí, um justificando o outro, é esse trabalho de equipe constante, onde o time inteiro vai estar se comprometendo. O cara sabe que, embora ele esteja do lado fraco do ataque, ele sabe que uma movimentação que ele faz pode inibir a ajuda para que possa ir para o lado forte para ajudar. Ele pode entender que, a partir de uma movimentação dele no lado fraco, totalmente longe
da bola, entre aspas, ele pode estar criando uma outra situação de desequilíbrio, uma outra vantagem temporal. Então, esse comprometimento, ou essa... É um compromisso, na verdade, né? Esse compromisso de algo criado em conjunto, eu acho que isso potencializa, fortifica muito a equipe. Ok? Indo para o final, é um recado que eu gosto de deixar aqui para os técnicos, amigos, companheiros, né? Eu acho que esse Covid nos proporcionou isso. Nunca parar de aprender, pois a vida nunca para de ensinar, né? Isso que eu estou falando agora é algo que com certeza pode, daqui a pouco, mudar, pode vir mais coisas, pode ter mais situações, e a gente tem que estar aberto para aprender, porque a nossa profissão ela é muito dinâmica, e essa sede por sempre estar aprendendo e estar aberto a escutar, eu acho que faz a nossa profissão ser cada vez maior e mais reconhecida. Ok, moçada? Obrigado pelo tempo de vocês. Aqui estão os meus contatos em redes sociais. Qualquer dúvida, qualquer coisa, fiquem à vontade. Eu terei o maior prazer de me comunicar com vocês e trocar figurinha. Valeu, Martim, abraço. Muito bem, Léo. Boa apresentação. Muito jóia, Léo. Daqui a pouco o Léo vai estar de volta, né, no momento das perguntas. Volto a dizer, tem bastante gente acompanhando a webinar, alguns técnicos brasileiros, treinadores de Argentina, treinadores de Paraguai, temos muita gente com nós. Y van organizando las preguntas que después pasaremos todo esto para que los dos entrenadores acá puedan contestar y hablar con quien está con nosotros. Entonces, Martín, ahora una buena presentación. Estamos con tú. Obrigado, Léo. Foi bem, daqui a pouco a gente volta. Ahí voy a compartir pantalla. Bueno, primero felicitarlo a Leo por toda la presentación. La verdad que coincido muchísimo en las cosas que ha planteado. Ahí estoy tratando de compartir pantalla. Un segundo. Sí. Siempre la opción del medio que se queda mejor. Bien. Perfecto. Bien, como decía, felicitarlo a Leo por la exposición. Muchas de las cosas que él transmitió, nosotros trabajamos en el equipo. Lo que me toca hablar es sistema ofensivo. Y los principios básicos que utilizamos dentro de nuestro sistema ofensivo es que jugamos y nos apoyamos a partir del juego por concepto, al igual que estaba hablando Leo hace un rato, y lo hacemos a través de las transiciones ofensivas. Nosotros tenemos dos movimientos, dos formaciones dentro de las transiciones ofensivas que trabajamos a partir de una formación 1-3-1, con el base como en la primera línea, después dos perimetrales, el ala pivot y el pivot centro cayendo siempre a la pintura. Y la otra formación, una formación 1-4, con los 4 jugadores por arriba cuando el balón la toma el base, y nos enfocamos a partir de ahí en ese dos tipos de transiciones, y a partir de ahí jugamos todo tipo de variables. Lo que le voy a mostrar en esta presentación es todo lo que hacemos en el equipo. Toda la primera parte de imágenes es todo el trabajo de desglose que hacemos a la mañana, y para el final les voy a mostrar qué transiciones jugamos en el equipo y de qué manera queremos jugar y cuáles son los objetivos que nosotros buscamos para ello. Respecto al armado, nosotros tomamos en cuenta para todo el armado de estas transiciones, son 10 puntos que tomamos en cuenta, que sea para cada jugador
en diferentes posiciones, tanto perimetrales como pivot, que sea para jugar de frente y para jugar de espalda, que en las acciones de pick indirecto intervengan, que haya pick verticales y pick horizontales, que en las acciones de pick and roll obviamente intervengan pick central y pick lateral, y en el pick lateral que el pick se tome hacia el eje y hacia el fondo, que haya dentro de ese armado de transiciones situaciones de mano en mano. Nosotros por lo general las acciones de mano en mano, nosotros lo tenemos como regla que cada vez que un jugador está muy presionado a la pelota, automáticamente juegue mano en mano para sacarse ese defensor de encima. Que sea para el perímetro y para los pivots, que haya situaciones de poste bajo, como también salida de tiradores, o alguna situación de pick central, o para el escolta, o para el base. Que tenga situaciones de puerta de atrás, que haya situaciones de aclarado, que dentro de ese sistema podamos generar una situación de aclarado, ya sea para el 1, para el 2, para el 3, para el 4 o para el 5. Esto es clave dentro del sistema de juego nuestro, que haya reverso del balón, y es clave el trabajo del pase puente o pase extra, como había hablado Leo hace unos instantes, y el trabajo de ambos perfiles, que el jugador pueda trabajar tanto por su derecha como su izquierda. En este armado de la ofensiva, yo me remito a un entrenador que hoy está trabajando, un entrenador argentino que está trabajando en Ecuador, que se llama Beto Martínez, que esto lo trabajamos en categorías formativas y es una manera de adaptarlo también al profesionalismo. Lo trabajamos de la siguiente manera. En las prácticas de la mañana trabajamos los trabajos táctico-colectivo y todas las imágenes que van a ver a continuación son trabajos de determinación de 2x0, obviamente con oposición, porque las imágenes son de un juego, pero a la mañana nosotros trabajamos situaciones de 2x0, comportamiento táctico entre perimetrales, ya sea de rompimiento-descarga, o entre pivot, ya sea situaciones de alto-bajo o bajo-bajo. Y cuando vamos a los comportamientos 3x0, 4x0, 5x0, ya estamos hablando del comportamiento táctico entre perímetros y jugadores grandes o pivot. En el 3x0 podemos colocar 2 jugadores perimetrales y un interno, ya en el 4x0 2 perimetrales y 2 internos, y ya en el 5x0 lo que hacemos es el repaso de la transición ofensiva que realmente queremos jugar. Esto lo trabajamos de todo el campo o de medio campo, dependiendo si el trabajo es de todo el campo. Lo trabajamos cuando jugamos la ofensiva completa, la situación de 5x0, y de media cancha cuando utilizamos o el 2x0 o el 3x0 o el 4x0. ¿Qué aspectos fundamentales trabajamos en esto? Son el espacio, al igual que lo decían en la presentación anterior, nos enfocamos mucho en dónde cae el jugador, el tiempo de ejecución, la velocidad para poder hacerlo, y un aspecto clave que tomaba en cuenta, los ángulos de pase y la recepción del mismo. ¿Qué reglas utilizamos para este tipo de transiciones? Obviamente, trabajar por concepto requiere de mucho trabajo y obviamente permite que haya más compromiso intelectual de todos los jugadores. Entonces, las reglas que ponemos a esto son mirar permanentemente el balón, moverse en función del mismo. Nosotros tenemos una regla que es cada vez que paso el balón o genero una acción, nunca me quedo quieto, siempre tengo que atraer a uno de los defensores para liberar sobre todo al jugador que posee el balón, que un defensor no pueda defender a 2 atacantes, abrir lo más posible la cancha, que los jugadores se comportan bajo la regla del círculo, no ocupar la misma línea ofensiva de otro atacante, después de penetrar, descargar y reubicarse rápido. Cuando hay una penetración profunda, automáticamente pasar la pelota y abrirse para buscar otra vez ser receptor. Luego de una penetración, esto lo tenemos como regla, el que recibe el primer pase realiza el pase extra.
y ya lo van a ver en imágenes. No el que recibe, si tiene espacio, toma el tiro. El que recibe automáticamente pasa el balón. Obviamente si tenemos tiempo en el reloj de posesión. Cuando se juega una acción fuerte, jugamos siempre a 2 pases. Si es pick and roll central o lateral, jugamos adentro afuera, digamos. Si la pelota va adentro, automáticamente el segundo pase va afuera. Y si la pelota, el primer pase va afuera, el segundo pase va adentro. Y a partir de ahí vamos construyendo todo este juego a partir del concepto. Cada vez que hay un rebote ofensivo, buscamos sacar la pelota a 3 puntos. ¿Esto por qué lo hacemos? Porque por lo general, los 5 defensores miran al balón y se van en búsqueda del mismo. Entonces, por lo general, los jugadores que están en el perímetro están libres. Entonces, cada vez que hay un rebote ofensivo, y también lo van a ver en imágenes, lo que hacemos es tratar de sacar el balón a 3 puntos para tomar un tiro claro a pie firme. Y el último punto es buscamos triangular constantemente. Esto que hablamos en el punto 7, de que cada vez que hay una acción fuerte jugamos 2 pases. Bien, al comienzo, en la pretemporada, con todo este trabajo de 2x0, 3x0, 4x0, trabajamos todas estas acciones simples que también Leo lo mostraba en el 4x0 y nosotros arrancamos en el 2x0 a partir de los cortes. Les voy a mostrar dos cortes en 2 situaciones de juego. Una del lado fuerte, que cada vez que el jugador pasa la bola, el jugador que pasa del mismo lado del balón puede cortar o por el eje o por el fondo de cancha. Yo siempre le pido que al jugador que está en el poste trabaje en el poste medio para tener ángulo de pase y obviamente mucha más visión de campo, de todo el campo para poder pasar. Y el otro corte del lado contrario. Después de un corte del que pasó el balón, viene el corte del lado de ayuda. Primera situación de corte. Nosotros en las transiciones, cada vez que utilizamos 3 formas, cada vez que apoyamos la pelota en el alero, tratamos de jugar interior. Y automáticamente le pedimos el corte al jugador. Nosotros buscamos el corte por la línea de tiro libre para que haya más espacio. Fíjense la posición de los otros jugadores, del 4, el escolta y el base. Y fíjense que el número 10, una vez que este jugador alero corta, ya se viene acá para buscar la cortina del jugador número 9 para liberar al otro base, para que no lleguen las rotaciones defensivas. El jugador número 10 está intentando bloquear para liberar a un compañero. Si ese pase no se hubiese podido dar, la otra opción de pase era el jugador número 11, que era nuestro base. Bien, cortes del lado de ayuda. La misma situación en el escolta, apoyando en el poste bajo, nada más que va a haber cortes por el fondo y un corte del lado contrario. Yo siempre le pido a los jugadores, a los perimetrales, que ocupen siempre los 2.45 y el córner, y que la posición de poste medio, poste alto esté ocupado siempre por los hombres grandes. Situación de corte, no entrega y corte del lado contrario. Todo esto que ven acá en imágenes, nosotros los vamos trabajando en el desglose, ya sea o situaciones de 3x0 o 4x0, 5x0, pero todo a partir del espacio y los ángulos de pase que nos puede dar este juego por concepto. Bien, hablamos de la regla de los espacios, trabajar en círculo. Cuando el jugador rompe, el hombre que está de frente al balón se aleja y el otro alero juega por la espalda. Mostramos la imagen. Bien, una penetración por el eje, y acá van a ver lo que hablábamos de que cada vez que hay una penetración, el primer receptor es el que
da un pase más para liberar a su compañero. Tratamos todo el tiempo trabajar ese pase extra. Fíjense que cada vez que hay una penetración, hay 3 hombres en la pintura, en la ayuda, y por lo general todos los hombres tienden a mirar la pelota. Entonces ese es el momento donde este jugador puede quedar libre, pero va a generar una ventaja pasando la pelota. Y a partir de esto nosotros lo que buscamos siempre es tomar tiros de alto porcentaje, ya sea a través del pase, tirando a pie firme. Bien, una penetración por el eje, también trabajando a partir del círculo, desde 45 grados hacia el eje. Volvemos con la misma regla anterior, el que recibe da un pase extra. Y también lo que buscamos con esto es que la defensa del equipo rival esté en constante movimiento, que corra detrás del balón. Fíjense que acá, además de tomar el tiro y haber convertido, nuestro pivote estaba libre también, podría haber metido un pase interior. Esto obviamente, además del trabajo desglosado que hacemos por las mañanas, a la noche lo que hacemos es todo el tiempo la transferencia al comienzo del 3 contra 3, el 4 contra 4, hasta llegar al 5 contra 5 con la transición que queremos jugar. Una penetración desde el córner y el comportamiento de todos los jugadores. Cada vez que hay una penetración por acá, el 5 viene al eje, el jugador del lado contrario se ubica en el córner y este jugador tiene para elegir el jugador 4, va a ir dependiendo a donde la pelota vaya. Ahí comparto imagen. Hacemos mucho hincapié en la rotación del balón, mucho hincapié en buscar el jugador y el compañero libre. A partir de ahí trabajamos el concepto de equipo y generosidad y solidaridad, que son valores que uno pregona en el plantel. Una penetración del eje con un jugador de interior del lado contrario, cómo es el comportamiento. Fíjense que el jugador que va a recibir también, este jugador grande que va a recibir ahora, tiene la posibilidad de tiro, pero automáticamente busca un escolta, que era el número 4, es el mejor tirador de 3 puntos del equipo, y hace ya 4 temporadas que juegan juntos. Nosotros dentro de la estructura del plantel, dentro de los 4 titulares, teníamos 4 jugadores con arriba del 38% de 3 puntos. Por eso también buscamos los tiros claros a partir del juego de pases. Bien, jugador 45 con un jugador interior, cómo se comporta el grande cuando hay una penetración por el fondo o cuando hay una penetración por el eje. Bien, penetración por el eje de un perimetral con una descarga al grande. Fíjense que siempre tratamos de abrir el campo, que los jugadores estén abiertos. Y obviamente a partir de las penetraciones, como el resto, fíjense que el lado contrario también están libres, ¿no?, en esta penetración. Tranquilamente este jugador, además de haber descargado al grande, podría haber tomado la descarga al jugador perimetral. Y ya el otro grande cargando al rebote ofensivo. Nosotros tratamos de poner todas las reglas ofensivas a través del juego conceptual en la pretemporada y a partir de ahí empezamos a trabajar en las transiciones y después, una vez que está todo trabajado en las transiciones,
nos metemos con los sets ofensivos. Penetración por el fondo. Acá hay 3 jugadores abiertos y uno interior del lado contrario. Descarga corta, trabajo en círculo. Este jugador tendría que haber venido a la esquina y ya este alero ocupar 45 grados para haber tenido salida. Y como le decía, todo este trabajo de 2x0, 3x0, 4x0 es el trabajo que realizamos a la mañana para saber dónde nos vamos a ubicar y obviamente a dónde tenemos cuál es nuestro mejor ángulo para recibir y tomar un tiro claro. Penetración más un reacomodamiento rápido. Luego de una penetración, una descarga, no saqué la ventaja a la penetración, rápido salgo a 3 puntos para poder tomar una ventaja. Una penetración por el eje. Y ya rápido me abro hacia afuera. Acá lo que buscamos es, en la penetración profunda, hubo compromiso y ayuda del grande, y por lo general ese grande no va a tener la posibilidad de volver a salir hacia afuera. Y como el chico generó confusión, el chico que lo venía defendiendo quedó acá en la pintura, le da la posibilidad de salir rápido al jugador atacante para volver a tomar un tiro. Situaciones de comportamiento alto-bajo, esto que hablamos que muchas veces trabajamos el entrenador, por las mañanas el entrenador trabajando como si fuera el escolta, y trabajamos una defensa por delante completo, también trabajamos la defensa de 3/4, ya sea por delante, o cómo se comporta cuando el defensor está por detrás. Acá lo vemos en una imagen de juego. Acá hay una situación donde estamos trabajando con doble 5, y era un partido donde en el score estábamos 12 puntos abajo en el marcador, y lo que buscamos es, a través del doble 5, es tratar de empezar a lastimar desde poste bajo para empezar a liberar a nuestros tiradores. Todo este trabajo de sellado, después a la tarde lo hacemos con transferencia. Volvemos a mostrar esta imagen. Pedimos que siempre haya triangulación, estamos todo el tiempo buscando la triangulación, que el grande suba a la presentación del tiro libre y que los otros 2 jugadores del lado contrario generen el espacio, uno a 45 y el otro jugador a la esquina. Entre más espacio haya, más fácil va a ser para resolver. Bien, comportamiento de situación poste-bajo, una situación de grande con un alero, van a ver ahora, por el fondo, cómo me comporto, y una situación del bajo, atacando el eje, cómo es el comportamiento del otro hombre grande. Situaciones muy simples, que ya conocemos todo, que trabajamos, pero esto es lo que trabajamos como base y como primordial durante toda la temporada, para después meternos en cualquier tipo de transición o cualquier tipo de sistema. Hay una penetración por fondo, y en este caso un alero que estaba cortando, se queda en la acción del bajo y trabaja en círculo para recibir solo por la espalda del defensor. Y una situación por el eje. La recepción ataca al fondo y recepciona por el eje. Esta es una situación, el bajo-bajo no se juega tanto, nosotros a veces la utilizamos mucho con el doble 5, cuando estamos jugando con el 4 y con el 5, el 4 juega abierto y el 5 juega inside, entonces esta situación no se daría tanto, sí se daría la situación más de alto y bajo.
En una situación de comportamiento de poste bajo más un pick indirecto, lo que le decía hace un rato, yo siempre les pido a los jugadores que los perimetrales ocupen el espacio de los 45 grados y los dos corners, y que los postes medios y el poste alto sea ocupado siempre por los hombres grandes. Y cada vez que la bola está en el bajo y este jugador, en una situación ofensiva, este jugador, el 4, el ala pivot, vaya a buscar al lado contrario, obviamente al tirador. Si este jugador 2 no es tirador, se transformará en una acción sucesiva, que el 2 y el 4 cortinen al 3. Ahí mostramos la imagen. Esta es una situación ofensiva que nosotros utilizamos para el juego inside. Y como ya la conocen y hay mucho scouting tanto en la Liga de Brasil como en la Liga Argentina, buscás otras herramientas para lastimar con esta acción. Volvemos a la imagen. Bien, automáticamente, acá nuestro ala pivot, que es el 22, es un jugador de 38% de 3 puntos, pero lo que buscamos es a nuestro estirador especialista, que es el número 4, que está por arriba del 40-42%. Bien, dos situaciones de comportamiento versus la salida de tiradores. En una acción de pick horizontal van a ver cómo ataco la finta cuando la defensa de este escolta es muy buena y hay sobre todo ayuda del jugador que pasó el balón, hay congestión completa. Y la otra situación, cuando el grande, continuidad del bloqueador, del jugador que juega el pick, el jugador defensor del grande se compromete con la ayuda y libera a ese grande. Estos dos tipos de situaciones. La primera, una situación de cortina de un grande, un pick horizontal. Hay mucha ayuda del jugador que defendía la bola y lo que buscamos es el pase automático para liberar ese tiro. Una cosa que le pedimos también a este jugador que tiene el balón es que juegue lo más alejado de esta situación de pick, que se aleje para que haya más espacio y que obviamente esta ayuda sea lo más larga posible. Lo que hablábamos recién, que esta ayuda sea lo más larga, y entre más larga sea, y fíjense acá el detalle del ala pivot, bloqueando también a este jugador por si hay un pase extra en este sector. Bien, la continuidad del bloqueador, la misma situación pero del otro lado. Fíjense lo alejado que está. Acá este jugador no tiene poder de tiro porque está muy lejos, pero sí lo que creamos es el espacio y abrir bien la cancha para darle espacio a este 2 contra 2. Y del lado contrario, el 4 buscando una cortina indirecta para que estos dos jugadores no puedan ayudar en esta situación. Y como le decía antes, tratamos de mantener la regla de que cada vez que hay una acción fuerte, tratar de jugar un pase más, ese pase extra. Dos situaciones de pick and roll, una atacando para el lado par, cuando nos encontramos cuando el lado donde atacamos hay dos jugadores, y otra situación cuando atacamos el pick and roll y nos encontramos con un solo jugador para el lado impar. Mostramos dos imágenes también. Esta situación para el lado par. A mí en el equipo me gusta jugar muchas situaciones de cada vez que se juega pick and roll con el 5, el 4 barra por fondo,
para generar más espacio y liberar a los tiradores, que haya una sola ayuda del lado contrario, que pase esta situación, que haya una sola ayuda a la caída y que si esa ayuda está muy comprometida, ya liberemos al tirador. Y si esa ayuda no se compromete, nos queda la caída profunda del grande. Y obviamente el 4 del lado contrario barriendo siempre por fondo. Puede barrer al short corner o puede barrer a la esquina. Volvemos a la misma regla de 2 pases, adentro, afuera. La bola fue adentro y automáticamente salió. Ahora la misma situación, nada más que es para el lado impar. Situación de pick and roll. Acá el 4, el 5 está jugando el pick and roll con el alero nuestro, tirador especialista y base del lado contrario. Nos quedan 2 jugadores del lado contrario de la pelota. Nosotros, como le decíamos, dentro del plantel, dentro de los 4 titulares, tenemos 4 de los jugadores con arriba del 38% de 3 puntos. Por eso buscamos todo el tiempo jugar hacia afuera y de afuera hacia adentro. Bien, 2 situaciones de pick and roll lateral hacia el eje, del lado impar y del lado par. Del lado impar, cuando tenemos los 3 jugadores abiertos, y del lado par, cuando nuestro ala pivot o nuestro 4 está en el bajo. Situación de pick lateral. Fuerte la caída del 5 y otra vez el extra pass. Fíjense, estaba en el pase al 4, estaba solo la caída del 5. Jugamos hacia afuera, cualquiera de las 2 posibilidades era buena. Hacia el lado par, cuando hay 2 jugadores solamente de este lado, y el pick and roll, nosotros siempre al 5 le pedimos que cortine y caiga una caída fuerte, y que el 4, de acuerdo a dónde esté colocado en la cancha, o se abra o se quede en esa posición. Acá estábamos en cancha con un 5 de caída, más de caída, y un 4 con tiro de 3 puntos que estaba jugando por debajo, abriendo más espacio a los tiradores para tomar esos tiros. Bien, 2 situaciones ahora de pick and roll, pero hacia el fondo, cuando el cortinador cortina hacia el fondo, con los 3 jugadores abiertos, y cuando hay una situación de cortina hacia el fondo del 5 más barrida de 4. Cualquiera de las 2 situaciones jugamos en el equipo, dependiendo de dónde esté posicionado nuestro ala pivot. El 5 siempre le pedimos que caiga diagonal y profundo a la zona y lo más cerca del canasto posible. Pick and roll hacia fondo. Fíjense que el 4, como se encuentra abierto, nosotros tenemos 2 tiradores acá, un tirador especialista y el base con alto porcentaje de 3 puntos. Lo que hace el 4 es no quedarse abierto para el tiro, sino que está buscando al defensor del tirador para que haya compromiso de las ayudas defensivas. Otra vez, pick and roll hacia fondo, respetando siempre, podría haber venido la bola al 5, y lo que hizo este jugador bloqueando fue liberar a este jugador, que haya rotación defensiva, y este jugador jugó el pase extra para tomar el lanzamiento de 3 puntos.
Esta situación, la mismo, coordinando hacia fondo, nada más que este jugador que se encuentra acá va a barrer, el jugador número 2, el ala pivot, va a barrer por fondo. Se juega la barrida, yo le pido siempre que la barrida sea bien abierta, con la posibilidad de que atraiga al defensor y le genere espacio a la caída del grande. Y fíjense que del lado contrario, los dos metidos en la pintura, cosa que si la pelota viene al grande, también le puede pasar al lado contrario los tiradores. Y otra vez volvemos a una de las reglas que tenemos, que es triangular constantemente. Del lado contrario había solo para un pase más para tiro. Bien, última situación de las reglas y después me tomo 4 minutos para mostrarles las transiciones que jugamos en el equipo. Situaciones: cada vez que hay rebote ofensivo me reacomodo y tiro de 3 puntos. Esto es simple, lo explicamos antes. Cada vez que hay un rebote ofensivo, fíjense que el defensor de este escolta automáticamente se fue al aro y descuidó la defensa. Y obviamente buscamos sacar rápido la línea a tiro de 3 puntos, porque además cada vez que hay rebote ofensivo, la posesión vuelve a 14. Entonces lo que buscamos es una acción de tiro rápido, y si no encontramos este tiro rápido, tratamos de jugar un pick and roll directo. Bien. ¿Cómo jugamos las transiciones? Jugamos a través del juego por concepto, a través de las transiciones ofensivas. ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Cuál es nuestro objetivo a través de las transiciones? Sacar provecho de las cualidades individuales de cada uno de los jugadores que tenemos en el equipo, lograr movilidad constante y que el balón pase por todo. Uno de los objetivos que yo propongo al comienzo de la temporada es que tenemos que tratar de que al final o a mitad de la temporada haya 5 jugadores en doble dígito. De hecho, en las últimas 3 temporadas lo pudimos hacer, que 5 jugadores estén en doble dígito, y que obviamente la repartición de puntos sea más equitativa para todos. Eso hace que también en la dinámica y gestión de equipo, obviamente se sientan todos más partícipes y más comprometidos por la tarea y el objetivo común que buscamos. Encontrar la ventaja ofensiva y tomar un tiro de alto porcentaje a través del pase, esto de hablar de todo el tiempo del pase extra, tener variantes ofensivas en una misma formación, en una formación 1-3-1 o una formación 1-4, tener múltiples variantes, como decía Leo, dificultar el scouting del rival, porque el rival no va a saber, porque es un juego más abierto y más conceptual, no va a saber por ahí por dónde va a ser la acción fuerte del juego. Y esto requiere muchísimo compromiso intelectual para la correcta ejecución. Mayor lectura de juego. Nosotros buscamos en el equipo, y creo que todos los entrenadores buscamos tener jugadores inteligentes, y esta forma de jugar que hace que el jugador esté todo el tiempo pensando si va la bola a un lado, si va la bola al perimetral, cómo se juega, si va la bola al grande, qué se juega, y la transición se van a jugar a partir de 2 acciones que van a ver ahora. Las transiciones las tratamos de jugar sin nombre, y las variantes se dan dependiendo de dónde va el balón y la posición de los grandes. En la formación 1-3-1 pedimos que cualquiera de los 2 grandes, tanto el 4 como el 5, caigan profundo, y a partir tenemos 3 llegadas: o la pelota en el alero, o la pelota en el grande del lado contrario, o si no puedo ni pasarle ni al alero ni al lado contrario, jugar con dribbling. Lo que van a ver ahora es 3 imágenes de cada situación de las transiciones con las diferentes variantes.
Estas variantes no las trabajamos al comienzo de la temporada. Las vamos trabajando de a poco cada una de las acciones y a partir de que el jugador va incorporando cada una de las acciones, empezamos a meter las variantes de juego. Yo tengo la suerte de estar hace 3 temporadas en el equipo. Esto quiero recalcar, esto se viene haciendo hace 7 temporadas con la llegada de Gonzalo García al club, que hoy actualmente va a ser entrenador de Boca y tuve la suerte de ser 4 años asistente de él, y yo seguí el proceso de Gonzalo García con este juego de concepto y transiciones. Pelota en el bajo, lo que hablamos hace un rato, la regla de cortar, el otro grande se mantiene en la posición del alto, reverso del balón, y acá cerramos con una situación de pick, casi pick lateral. Otra vez, bola al bajo. En esta situación este jugador tenía que cortar, pero se quedó. Entonces el que corta es el 1 por el eje. Esto también lo trabajamos, que cualquiera de los dos corte. Como el alero no cortó, el que cortó fue el 1. Y siempre le damos continuidad cada vez que la bola está en el ala pivot con un bloqueo lateral, buscando que haya cambio defensivo en esta situación. El 1 quedó con el 4 en esa situación y ahí generamos la ventaja. ¿Qué puede pasar? Que la bola, tratamos de jugar esta transición al bajo y no entra, entonces este jugador corta y rápido el grande presentación para no quedarnos quietos y buscar el lado contrario. Otra vez, buscamos el cambio defensivo en el lateral y acá quedó el 3 contra nuestro 5. Obviamente va a haber una ventaja en el bajo. Acá vemos una situación donde en vez de jugar con el alero, jugamos con el hombre grande o con el alero y el hombre grande a cortinar, dentro de la misma formación de las transiciones, con un cierre de pick central. La bola siempre al grande, del lado contrario, y a partir de ahí jugamos acción de pick central. Fíjense que en las 2 situaciones anteriores el base cortaba y se iba al lado contrario. En esta situación pasa al grande y corta al mismo lado del balón porque el jugador que tenemos acá, el ala pivot, no tiene tanto tiro. Entonces buscábamos tener un jugador del lado contrario donde se juega el pick and roll con lanzamiento, para que no haya tanta congestión en la pintura. Esto es lo que hablábamos hace un rato, podemos llegar de 3 maneras, o pasando la pelota al alero, o pasando la pelota al grande, o cuando no podía pasarla a ninguno de los dos, llegar con dribbling. Cuando llegamos con dribbling jugamos otro tipo de situación. Y acá lo que vimos en la anterior, habían situaciones de pick and roll lateral, de pick and roll central, acá una acción de bloqueo horizontal más poste bajo. Nosotros en este momento, en la primera temporada, teníamos un escolta que jugaba muy bien en la acción de poste bajo, por eso tratábamos de postearlo. Si ese jugador no se puede postear, se abre y a partir de ahí seguimos jugando. Con el grande, con el hombre grande, el 4 está del lado contrario. Y le damos continuidad con un pick lateral. Y acá una situación también, en vez de jugar con el hombre grande, jugamos con en la esquina y hicimos una salida de tirador. Como el tirador no pudo recibir solo, volvimos a jugar interior. Y otra vez movilidad, constantemente movilidad de los aleros. Esta es una formación 1-4 con los 2 grandes arriba cuando no hay una caída de un grande. Otra vez buscando el cambio defensivo.
y siempre buscando la triangulación. Y acá vemos una imagen que llegamos jugando, tratando de jugar esa acción, y buscamos otra vez, a través del pase, encontrar un compañero solo. Algo que tomamos muy en cuenta en nuestro equipo es una planilla táctica, donde trabajamos siempre tratar de jugar a más de 3 o 4 pases para encontrar la ventaja ofensiva. Y utilizamos las transiciones cada vez que tomamos un rebote. Obviamente que si seguimos sacando ventaja con estas transiciones, por más que no anoten, por ahí seguimos jugando la transición igual. Pero las transiciones son abiertas. Fíjense que hace un rato fue con pick lateral, con poste bajo, y ahora también, después de un corte en el alero, apoyarse en el alero para sacar ventaja cuando hay ventaja en la posición del 3. Estas transiciones tienen múltiples variables, tanto para el bajo como para el perímetro, para jugar pick and roll lateral, para jugar pick and roll central, para alguna salida de tirador. Y tratamos de buscar que obviamente se dificulte el scouting al rival, ¿no? Esto que el juego sea más abierto. Si bien es arreglado, porque hay reglas, que es las que hablamos al comienzo, pero que haya el menor scouting posible. Esta es una situación que no le... Fíjense la buena defensa del escolta. No, la idea era liberar al tirador y obviamente como no lo pudimos liberar, automáticamente nos metimos en el pick central. Esto requiere mucho trabajo, lo repasamos siempre a la mañana y le damos a la tarde también. Y esta es la última situación del tirador. Muestro la última. Bien, acá salió solo, pudo enganchar y tomó el lanzamiento solo. Bien. Acá les agradezco muchísimo por la atención, espero que haya sido de mucha utilidad. Acá les dejo también las redes sociales, y les dejo mi mail para aquel que quiera escribirme, martinvillagrán@hotmail.es, y abierto y disponible para lo que sea. La verdad que es un placer, ha sido un placer para mí poder estar acá con todos ustedes, con Leo, disertando y mostrando una forma también de jugar a través del juego por concepto y de las transiciones. No sé si está Paulo ahí. Oi, Martín. Sí, ahora estamos juntos esperando o Léo. Muito bem. Muito bom, Léo, muito bom, Martín. Muito bem, as apresentações muito boas. Para quem está nos acompanhando, mais uma vez, reforço. Mandem as suas perguntas, mandem as suas curiosidades, os dois estão aqui à disposição, né, para trabalhar com a questão do sistema ofensivo, né, do jogo ofensivo. Então, qualquer pergunta relacionada a isso, podem enviar. Nós vamos ficar aqui agora batendo um papo com os dois, tentando sugar um pouquinho mais de informação, e eu vou começar com uma pergunta minha, fazendo um link com a questão das categorias formativas. Nós temos muitos técnicos de alto nível que trabalham com adultos nos acompanhando, mas também temos técnicos que trabalham com formação, que trabalham com base. E eu percebi na palestra dos dois uma questão conceitual muito importante, mais do que uma questão de um sistema rígido, de um sistema fechado, uma questão conceitual, de espaços, né, de posicionamento e tal. Então, a pergunta que eu faço para esse tipo de conceito que vocês dois apresentaram, entendes bem, Martim? Eu quero que... Perfeito.
para esse tipo de sistema que os dois apresentaram, que envolve muito a questão dos recursos do atleta, a questão dos espaços, dos deslocamentos sem bola, qual é a importância de um trabalho nas categorias de formação que não especialize o jogador precocemente, que ele chegue versátil, com mais recursos na mão de vocês para poder exercer esse tipo de jogo? Ou seja, qual é o peso que isso tem, às vezes, de ter jogadores na equipe limitados a recursos específicos, porque de repente foi especializado muito cedo, ou ter jogadores mais versáteis? Pode começar, Léo. Começou a apresentação, começa a responder agora. Vamos lá. Primeiro, dar parabéns aí ao Martim pela apresentação super completa, muito didática. Parabéns. Total, Paulinho. Isso aí é uma necessidade tremenda e isso vem recheado de muitas crenças. Somente aqui no Brasil existem muitas crenças. Não dá para trabalhar assim, porque aí não ganha, não desenvolve, precisa ganhar, precisa perder e várias coisas, mas com certeza o ponto principal é que dá para fazer na base isso tranquilamente. Você fazendo uma progressão didática coerente e, né, vai de acordo com a idade, com o nível cognitivo, mas dá para você implementar isso tudo muito fácil e você não rotula o jogador, você não limita, né, o histórico motor dele, o histórico de repertório de fundamentos. E eu acredito também que nessa situação você consegue aprimorar até melhor ainda a questão dos fundamentos, porque ele vai entender os fundamentos, ele vai utilizar em muito mais situações e em situação de realmente de jogo com o opositor, né? Então, isso aí facilita demais, porque, por exemplo, às vezes você pega um jogador de adulto que essa situação é tão enraizado na questão de não jogar em cima de conceitos, que o seu trabalho é triplicado, dobrado. O cara, você tem que quebrar uma crença dele. Ele fala, isso não dá certo. Calma, vamos com calma, daqui a pouco vai. Relaxa, né? Tudo isso você trabalha porque eles vieram de uma base, muitas vezes, tá? Eu acho que isso já mudou bastante. Eu conheço alguns trabalhos aí na base que já estão trabalhando muito por conceito, já entenderam isso, estão voando. Mas, assim, uma geração atrás ainda era uma coisa muito, muito fechada, né? Então, por toda essa necessidade futura, que eu acho que isso vai acontecer agora, já deve estar acontecendo, de que o scout cada vez mais preciso, os espaços menores, quanto mais você entender do jogo, o conceito, aonde está o espaço, aonde está a vantagem, que hora movimentar, o que fazer para que tenha uma vantagem. Léo, congelou um pouco agora. Vamos ver se retorna. Congelou para você também, né, Martin? ¿Estoy congelado o no? Sí. Yo no. No. ¿Sí? Congeló Léo. Para tú también, Léo. Léo está congelado también, ¿eh? Entonces... ¿Querés que conteste yo? Sí. ¿Entendió bien la pregunta? Sí. Nosotros jugamos también a partir del juego por concepto, esto que hablaba Leo también, que es muy importante en categorías menores, que los chicos aprenden. Nosotros siempre buscamos, el entrenador habla siempre de que querés jugadores con lectura de juego, que sean jugadores inteligentes. Entonces, si vos les enseñás de chico a trabajar en el juego conceptual, después cuando lo agarre cualquier entrenador y los meta en un sistema fijo, van a entender y van a saber dónde ubicarse en el campo de juego y qué tienen que hacer en cada momento, ya sea en una penetración, ya sea en un pick and roll, en cualquier situación ofensiva. Entonces, por ejemplo, ¿cómo desglosamos esto en una categoría U15? Jugamos 5 abiertos y utilizamos una regla pasar y cortar, después agregamos el pasar y cortinar, y no jugaríamos, por ejemplo, de acuerdo a la categoría, capaz que el pick and roll. Trabajaríamos bien los pasar y cortar, el pasar y cortinar, más todo el tema de rompimiento. Y cada vez que haya un rompimiento, este ejercicio de un rompimiento que recibe el pase, un pase más. A partir de ahí, ya en la categoría U17 podría poner una transición fija, pero donde todos los jugadores pasen por todas las posiciones,
una iniciación al flex o una transición con formación 1-3-1, con solamente 4 jugadores por fuera y 1 por dentro, donde también el chico vivencie jugar el poste bajo, porque a veces pasa que hay chicos que tienen recursos, 1,85 m, 1,87 m, pero saben mover muy bien los pies cerca del canasto, y es una situación de posteo también que puede generar. Sí. Entonces coincido totalmente con Leo de que requiere mucho más trabajo, el trabajo del juego por concepto, por ahí se demora más, pero a lo largo del camino considero, y creo que con eso coincidimos con Leo también, el aprendizaje del jugador es mayor y intelectualmente después podés adaptarlo a cualquier sistema ofensivo. Es mucho más fácil. Sim, perfeito. Léo, quer terminar a sua resposta? Não, Deu uma congelada. Caí aqui. Não tem problema, acontece. Tem a questão até também da zona. O pessoal fala, mas aí vai ter zona, vão marcar zona. Mas se o jogador ele entender a questão dos espaços e aonde se posicionar, você joga na zona também, não tem porquê. Isso não é um problema, entende? Então, isso é um debate longo, porque ele vem recheado de crenças. Muitas crenças, porque o início do trabalho, acho que o Martim acabou de falar, ele é mais longo, você tem mais trabalho, então a coisa começa a andar, ela demora um pouco mais, e esse um pouco mais do que o habitual gera desconfiança, então as pessoas falam, não dá, não faz, mas o processo inicial ele é um pouquinho mais demorado, mas depois a questão da leitura dos jogadores até te oferece mais opções ainda, porque você não limita as ações. Ele falou ali sobre um jogador baixo do poste baixo. Sim. Na seleção, a gente costuma falar, o Petrovic fala isso na seleção, que o melhor poste baixo do Brasil é o Alex, de costas. E é um jogador baixo. Joga muito bem lá embaixo. Joga muito bem lá embaixo. Ele é um desequilíbrio tremendo, com qualquer um que ele cair ali embaixo. Né? Então é exatamente esse tipo de coisa que a gente não pode limitar, né? Principalmente na formação, né? A gente não tem essa clareza ainda para falar aonde o cara é bom, aonde é ruim, Então ele tem que ter essa oportunidade de experimentar as posições e ele mesmo se descobrir aonde ele se sente melhor. Perfeito. Eu vou fazer mais uma, e aí depois da minha vem a primeira pergunta de fora aí. Vamos lá. A mais uma minha é o seguinte. Em termos metodológicos, para construir isso que vocês apresentaram, né? E aí deve ter o dedo de cada um, o jeito de cada um. Conceitualmente, vocês gostam de começar a estruturar isso com vários exercícios sem defesa, em dupla, em trio, em quarteto e tal? Ou vocês preferem, o mais rapidamente possível, explicar o conceito e colocar em situação de jogo, já com marcação, com defesa, tentando executar e tal? Ou seja, como vocês metodologicamente vão construindo e introduzindo esses conceitos no ambiente da equipe? Ahora empezamos con Martín. Bueno, nosotros cuando trabajamos en las acciones 2x0, automáticamente lo llevamos al 2 contra 2. 3x0, 3 contra 3. 4x0, 4 contra 4. Buscamos la transferencia rápido del juego. Obviamente, ambos con Leo estamos en nivel profesional y obviamente el jugador se adapta rápidamente. Por ahí con categorías menores se hace un poquito más lento, pero utilizamos la misma manera. No hacemos 2x0, 3x0, 4x0 y después hacemos transferencia. Cada vez que jugamos una acción de 2x0 es transferencia 2 contra 2, 3x0, 3 contra 3. Siempre buscamos la transferencia rápido del juego. Y ejercicios muy simples que van a ver en la situación real de partido. Perfeito. Léo? É exatamente a mesma coisa, só que eu ainda dou um passo antes ainda, que eu faço 2-0, depois eu coloco o 2-1 com algumas regras, onde esse cara vai ter que tomar a decisão para achar o chute livre. Então eu faço 2-0, 2-1, 2-2. Aí depois 3-0, aí eu coloco 3-2, 3-3, entendeu? Eu coloco uma superioridade numérica e com algumas regrinhas para que eles achem o chute livre. Então, às vezes, é tipo um pega-pega. Quando você fala regrinha para os atacantes ou regrinha para o defensor que está em minoria para estimular o raciocínio dos atacantes? Exato. Por exemplo, eu coloco um 3-2, onde o jogador que é tocado, ele não pode ir para a cesta. Então, o cara tocou, não pode ir para a cesta. Eu vou ter que achar o cara livre. 3-2, alguém vai estar livre. Então, eles têm que se distribuir e achar esse homem livre.
E aí, para isso não ficar demorado, eu boto um fator tempo. Então, você tem 10 segundos no 3 contra 2 para você achar o chute livre. Você entende? Entendi. Então, antes de colocar o 3 contra 3, é uma forma de você forçar o ataque a distribuir mais o espaço e a ter que achar o cara livre, ter que achar esse chute livre. Senão, teoricamente, perdeu. Então, esse tipo de regrinhas eu vou colocando para favorecer aquilo que a gente fez no 3-0, levar para uma dinâmica mais próxima do jogo. Chegar no teu objetivo. Exato. Tá bom. Agora vamos para a primeira pergunta aí dos nossos ouvintes aí, que é do Bruno Porto Prado. Ele pergunta para os dois, agora vamos começar pelo Léo, quais as regras que vocês utilizam para uma transição ofensiva? Por onde cada jogador corre? Qual é a preferência de primeiro passe? Ou seja, qual é a filosofia do jogo de transição, Léo? Bruninho, meu companheiro de Barcelona aí no ano passado. eu prefiro deixar o meio para os pivôs chegarem, os laterais chegando bem aberto para ter esse corredor, mas com regras, com variantes, né? Por exemplo, se o cara caminhar muito em direção se a bola vier pelo corredor do seu lado e você está na zona morta, você tem que tomar uma decisão em seguida. Ou você vem para a bola no mão a mão e depois um bloqueio, ou você vai limpar, entende? Mas eu costumo deixar o meio para chegada de trailer, até porque eu prefiro sempre jogar com 4, um cara mais versátil, não tão pesado. Né? Então aí o 4 ele tem esse meio para correr, o 5 chegando na bola, e aí tem as variantes. E como você estrutura o primeiro passe seu? No corredor, pelo corredor. Não, mas tem regra? Alguém recebe sempre ou não? Depende? Não. Mais perto vai e vão abrindo o corredor e o meio livre. Vai embora. Perfeito. Martim. Pode ser até o 4, se for o caso. Tá bom, né? É isso, porque isso é filosofia de trabalho, né? Cada um tem. Martín. Nosotros dejamos la calle central siempre libre para los hombres grandes, que el perimetral, que el base tome la calle intermedia, recostado hacia los lados, y tratamos de buscar que el primer pase salga antes de mitad de cancha. Porque si hay rebote y el jugador base está abierto, o el escolta, lo que tratamos de hacer en el equipo es que el 1, 2 y el 3 puedan llevar la bola. Que el 1, el 2 y el 3 puedan llevar el balón. Y que los otros corran. La caída de los grandes, como jugamos este tipo de transiciones, el que toma rebote va a caer en segunda como trailer y el 4 o el 5 van a ser los que van a caer al poste bajo. Si la pelota está por detrás de ellos, vamos directamente al pick temprano, un pick lateral temprano, y a partir de ahí buscamos la caída. Pero si la pelota el hombre grande está por delante del balón, empezamos con este tipo de transiciones. Pero siempre buscando respetar las posiciones de los 2 corner y 45 de los perimetrales y el poste alto y poste medio de los grandes. Digamos, el 4 o el 5, salvo que vaya a jugar un pick lateral, no va a ubicar nunca el 45 grados. ¿Se entiende? Si está abierto, salvo que vaya a jugar un pick lateral. Si no, siempre juega en el poste alto. Y a partir de ahí jugamos el libre conceptual. Perfecto. Una pregunta más. Yo siempre que miraba, yo trabajé muchos años como entrenador también, ¿no? Siempre que miraba clínicas, estas cosas, en diferentes sitios, diferentes países, yo siempre percibía muchas similaridades en las clínicas, pero la mayor diferencia, yo llegué a una conclusión que lo que se hace es importante, lo que se hace. Pero lo cómo se hace es aún más importante para que tenga éxito. Entonces, yo percibía en los entrenadores con más suceso, con más éxito, que la forma como su equipo trabajaba, los detalles, la intensidad, la concentración, lo cómo se trabajaba era muy importante. Yo percibí en la charla de los dos, tanto de Martín cuanto de Leo, una preocupación muy grande con esto, con la cuestión de la forma de jugar, de la solidaridad, de lo juego colectivo, de la importancia de los jugadores entenderem esto y poner esto en práctica. Entonces, la pregunta que hago es, ¿cómo no día a día de entrenamiento
ustedes trabajan con los jugadores, si hablan, por ejemplo, si tienen un jugador que no está jugando da forma como piensan que puede jugar, no está atingindo los 100%, hablan con él, tienen charla individual o en la frente del grupo, ¿cómo van desarrollando esto dentro del grupo para que consigan hacer estos conceptos de una manera plena? 100%, entendendo a importância de um passe bem colocado e tendo prazer em fazer isto. Martín, primero. Bien. Pablo, yo me guío siempre mucho, trabajo a través de la gestión, nosotros trabajamos con personas, entonces me ubico primero en la persona que en el jugador. Entonces me preocupo mucho porque el jugador sienta placer, más allá que esto sea profesional, como también hacen el deporte cuando vienen desde niño, que sienta placer a la hora de entrenar, que se sienta a gusto y que se sienta comprometido. Obviamente todos muchas veces llegamos con algún problema afuera y llegamos a la práctica. Lo que yo trato de generar es un vínculo de confianza donde el jugador sienta que si se equivoca va a estar apoyado por el cuerpo técnico, por sus compañeros, y que si está mal, lo transmita, para no cargar ese día contra ese jugador, digamos. Y yo las correcciones no las hago en el grupo. Cuando veo que hay un jugador que se siente mal, lo separo un poquito y le pregunto qué le está pasando, para saber cómo está él realmente, cómo se siente en ese momento como persona. Si él a veces me dice que se siente mal, y le digo, ¿podés continuar? Continúa, o va un junior, a veces cuando no pueden continuar. Porque también cuando un jugador a veces, y Leo ha sido jugador profesional, se siente incómodo, puede llevar a que en un mal día termines con una lesión. Entonces también yo trato de pensar de que crear un microclima donde el jugador se sienta a gusto entrenando y esté todo el tiempo que lo que nos va a llevar al objetivo final es pensar en el otro, no en forma individual. Todo el tiempo estoy haciendo recalco lo mismo, que lo más importante es el equipo. A partir de ahí construimos. Y otra vez, también a partir de los valores, ¿no? Ser solidario, ser humilde para saber escuchar y ser generoso en el tema del juego, también esto del pase extra. Claro, perfeito. Léo, como você faz a gestão de grupo nesse sentido para chegar onde você quer? Eu escutei uma coisa do técnico de desenvolvimento do San Antonio Spurs, que é o Chad Foster. Agora ele está no Orlando Magic, se eu não me engano, e a gente perguntou para ele como é que ele conseguia extrair essa questão do treino individual, né? E ele falou muito primeiro ele dava para os jogadores, ele não cobrava, primeiro ele dava para os jogadores. E eu acredito muito nessa questão do ser humano e dos jogadores sentirem um ambiente seguro, né? Primeira coisa que eu prezo muito é criar uma esfera de segurança para eles, onde eles podem desempenhar, onde eles podem errar, como o Martin falou, onde o erro é normal, existe, onde o conserto é normal, mas é que nada disso vai ser algo que vai ser punitivo, que vai trazer algum problema para eles, né? Então, assim, esse ambiente seguro, eu acho que, assim, os problemas individuais são tratados de maneiras individuais, né? A exposição para o grupo, eu acho, só em último caso, se for algo que seja necessário para o grupo inteiro. Fora isso, eu acho que é muito bom o técnico gastar esse tempo com o jogador, né? Tem um versículo da Bíblia, em Provérbios, que eu gosto muito, sempre levei comigo, que fala assim: empenha-te em conhecer o estado das tuas ovelhas e apacenta o teu rebanho. Então, você tem que se empenhar em conhecer o estado de cada um. Mas é mesmo sendo profissional. Eu concordo com o que o Martin fala, um cara que tem um problema em casa, no casamento, com um filho, a gente tem que estar sensível a isso, a gente tem que entender que ele não está bem, que ele não tem o 100%. Se vale a pena você forçar ele ou vale a pena você acolher ele, né? Então eu prezo muito essa questão da conversa, do diálogo. A gente corre riscos quando a gente é muito, não vou dizer paternal, né? As pessoas podem até tirar proveito disso, mas eu costumo falar sempre assim: quem quebra essa confiança sai perdendo essa pessoa, não eu, né? Se o jogador se aproveita desse cuidado que eu tenho com ele para fazer alguma coisa que não seja tão boa, eu acredito que quem sai perdendo é ele, né? Então, assim, outro dia eu vi o Bernardinho falar uma frase que me tocou bastante. Ele falou que liderança não é um posto a ser alcançado, e sim um serviço a ser prestado, né?
Então, quando você está no papel de liderança, é um serviço que você tem que prestar para os seus liderados, não é você estar em cima de um pedestal inatingível, pelo contrário. Eu acredito que você consegue ter o seu grupo na mão quando eles sentem o seu empenho pela vida deles, pelo melhor rendimento deles, como um todo, né? Como um todo, né? E eu acho que isso faz total diferença no teu resultado final. Ok. Uma pergunta agora de organização de treino, né? Eu vou fazer uma pergunta com 2 temas na mesma pergunta. Isso tem que ser construído, né? Então, primeiro, a pergunta que eu faço obviamente que vocês hoje apresentaram um sistema de jogo ofensivo, mas vocês são técnicos da equipe e trabalham também com a defesa, com os sistemas defensivos, vocês têm toda uma outra gama de, né, e tal. Qual é o percentual ou a parte do treinamento, né? Quanto tempo vocês dedicam a isso de acordo com a fase que vocês estão, né? Antes, pré-temporada, ou já próximo da temporada, ou durante a temporada, esse tipo de trabalho conceitual, o quanto tempo ou quanto percentual ele ocupa do trabalho de vocês, considerando o todo? Martín. Durante toda la temporada. Trabajamos durante toda la temporada, todo el tiempo a las mañanas. Obviamente, cuando estamos cerca del partido, no trabajamos 3x0, 4x0, vamos al 5x5, ya más a lo táctico. Pero cada vez que tenemos tiempo de trabajar la fundamentación individual, la técnica individual del jugador y la fundamentación conceptual, está siempre presente. Por lo menos 20 minutos a la mañana y 10 minutos a la noche. Nosotros entrenamos doble turno, por lo general, y hacemos a la mañana 20 minutos de esto de trabajo conceptual y a la noche recordamos 10 minutos sobre lo que vamos a ver y después ya le ponemos posición, pero está durante todo el año. Perfeito. Léo? Tem dois momentos, né? Por exemplo, na questão da pré-temporada, principalmente agora no pós-Covid, essa retomada agora ela vai ser totalmente sem contato. Pelo Sim. tempo que eles ficaram sem jogar, os riscos de lesão são muito grandes, então a gente vai fazer uma adaptação maior antes de ir para o contato, né? Então a questão da defesa ela vai ficar nesse início um pouco para depois, mas o que eu acredito que a gente tem tentado utilizar mais é o treino cada vez mais integrado, né? Porque a gente está exigindo cada vez mais intensidade. Então, cada vez mais não existe o treino físico, o treino isso, o treino aquilo. O treino tem que ser cada vez mais integrado. Porque você não vai botar o cara para treinar 3 horas. Você quer 1h30 bem feito, 1h30 na intensidade correta. Então, essa questão do grupo multidisciplinar é extremamente importante. E, assim, na época de temporada, quando começou os jogos, eu costumo se deixar um dia antes do jogo, um dia, assim, muito leve. Técnico sempre, mas a questão da defesa eu costumo fazer 2 dias antes do jogo, até às vezes 3 dias antes do jogo, dependendo do jogo. E dar essa gama para eles estarem recuperados, para poder cobrar na hora do jogo a intensidade necessária. E agora, aproveitando, né, eu acho que o Martín até podia falar como é que eles estão fazendo isso na Argentina. É um grande dilema entre nós treinadores agora, esse retorno pós-Covid, né? Porque Sim. os jogadores nunca ficaram tanto tempo parados. Nem de férias o cara fica 4 meses parado, impossível, né? No máximo 15 dias. Então, essa conversa com preparadores físicos, com fisioterapeutas, é algo que está correndo assim diariamente, porque realmente rola um medo, né, de colocar eles em risco, né? E é uma temporada longa, de qualquer forma vai ser longa, né? Martín, ¿quer hablar de esto? Do retorno de la pandemia, las adecuaciones, las adaptaciones que van a tener que hacer en el entrenamiento, no una cuestión de salud, de higiene, estas cosas, porque ahí son los médicos, pero lo trabajo tuyo, de la comisión técnica, ¿cómo piensan en los retornos de la pandemia? Va a ser difícil, como dice Leo, porque hay mucho tiempo que ha estado parado. Nosotros tenemos la suerte de tener en el plantel ya 7 jugadores contratados, con el que estamos en constante comunicación. Los 7 están trabajando, ya hace más de 2 meses que están trabajando en la parte física y obviamente no en cancha. Entonces lo difícil que va a ser volver a ponerlos en cancha, porque en la ciudad donde estamos no está permitido utilizar el club, entonces no pueden ir a tirar al aro. Entonces el jugador hace 6 meses que no toca la pelota, sí está trabajando la parte física, la parte mental, porque
se trabaja muchas veces también a partir con algunos psicólogos, pero la parte de trabajar el jugador con la pelota hace mucho tiempo que no está. Entonces, los entrenadores tendremos que tener mayor paciencia para que el jugador se readapte después de esta pandemia. Léo, quer falar pouco disso? Não, a gente está tomando esse cuidado, né? No meu caso, assim, eu estou indo para uma nova equipe, né? Então, o início vai ser um tempo de diagnóstico total, né? Poder reconhecer cada um vai chegar num estágio diferente, alguns já estão lá treinando, mas essa é uma preocupação realmente, e principalmente para poder entrar nessa parte defensiva que exige mais da propriocepção, o recrutamento muscular mais rápido, mais dinâmico. Então tudo isso preocupa um pouco, e eu acho que vai ser um desafio para nós treinadores e para a comissão multidisciplinar, né? Eu acho que vai ser um trabalho totalmente integrado, preparação física, fisioterapia, até a questão dos psicólogos que trabalham nas áreas esportivas, porque isso mexeu muito com a cabeça do atleta também, né? Foi uma fase muito complicada, onde se viu vários casos de crise de ansiedade, alguns com casos de depressão. Isso é uma realidade, pouco se toca nisso, mas muito aconteceu. Então, assim, vai ser um desafio, esse grupo multidisciplinar vai ter que estar na mesma página, né, como a gente fala aqui, para poder fazer esse início bem feito. Perfeito. Bom, uma última pergunta para finalizar. Gostaria de falar um pouco de tecnologia ajudando no processo de treinamento e também nas correções, nas identificações das necessidades. Então, a pergunta dentro do tema de vocês, dentro da questão ofensiva, do sistema de jogo, dos conceitos, como vocês fazem uso no dia a dia da tecnologia para treino dessas questões, para identificar possíveis ajustes. De repente eu percebo que algum atleta meu, tanto nos treinos quanto nos jogos, às vezes está ocupando mal os espaços, ou não está executando bem os conceitos que nós trabalhamos, né? Como eu utilizo hoje a tecnologia no meu dia a dia para construir isso, para detectar eventuais falhas e para corrigir isso, se eu passo isso para o atleta, se eu trabalho com vídeo com a equipe, com o jogador individualmente, ou seja, como vocês usam a tecnologia para ajudar em todos os processos desse tema que vocês trabalharam hoje? No meu caso, se eu vou o time adversário, por exemplo, a questão de como eles defendem o pick and roll, quem tem a melhor defesa, o espaço que ele dá, isso aí, as linhas defensivas, primeira linha, next, ou a segunda linha, isso aí diz muito, e eu faço algumas adaptações dependendo disso, né? Dependendo de como eles defendem. No dia a dia com os jogadores, eu faço muito uso disso. A gente fez, esse ano, a gente fazia algo muito simples e prático, mas o treino já ia para eles pro WhatsApp em seguida. Acabava o treino e já ia em seguida. E aí já tinha filmagem, já passava pelo WhatsApp. Quando eles acabavam de tomar o banho, no final do dia, o treino já estava no WhatsApp deles. E aí os ajustes, eu via o treino e mandava os ajustes ou as considerações individualmente, né? Falava, vê o vídeo tal, vê tal momento, eu achei, eu quero essa linha um pouco mais alta, você está ficando muito para baixo, está demorando, mas bem individual, porque essa questão do vídeo acaba que o jogador às vezes se sente muito exposto, né? O vídeo, o Popovich fala, vídeo não mente, né? Vídeo não mente, se bem que tem... É uma verdade. Ele vai lá, vídeo não mente. Vídeo não mente. Então, essas colocações são boas de fazer, porque realmente traz muita clareza da situação, mas eu prefiro sempre fazer de forma individual, né? Para não expor, né? Martín. Nosotros utilizamos tanto el video individual como el colectivo. Tratamos que el video colectivo sea lo más corto posible para no aburrir al jugador y que no sea tedioso, pero sí marcarle qué es lo que queremos y qué objetivo de juego tenemos de acuerdo a cada rival. También nos apoyamos mucho en el análisis propio del juego, porque nos enfocamos mucho en cómo queremos jugar nosotros. Está bien el scouting, pero muchas veces mostramos aspectos de lo que tenemos que mejorar, tanto defensivo como ofensivo, de lo nuestro. Más enfocado en hacer mejor el trabajo, hacernos mejor nosotros, y obviamente después tomando las consideraciones del caso de lo individual. Y en la parte física, nosotros nos apoyamos en un sistema que se llama Catapult, que es utilizado a través de
de que toda la información nos brinda el preparador físico y él nos va transmitiendo qué carga, porque está en tanto en los entrenamientos como en los partidos, qué carga está teniendo cada jugador. Entonces, a partir de cada eso, de cada diagnóstico que nos da, vamos regulando también el tema de la carga física. Está bien. Muy bien, perfecto. Martín, un gran placer ter acá con tu presentación muy buena. Así, creo que todos van a gustar mucho. Fue muy importante tu participación. Un contenido muy extenso al mismo tiempo, con 40 minutos fue muy claro en todos los posicionamientos, los vídeos, los conceptos que mostró. Muchas gracias, foi muito rica a apresentação. Léo, rapaz, as coisas que você está conquistando não são por acaso, tá? A gente nota na sua fala a qualidade do seu trabalho, a forma como você se envolve, a forma como você acredita nos conceitos que você apresenta. Então, também, muito obrigado por você estar multiplicando isso aqui. Acho que você passou também de uma maneira muito forte, muito, assim... verdadeira, dá para notar que como você realmente usa isso no dia a dia e multiplicou para nós, né? E essa credibilidade que tem na forma de falar, não tem nenhuma dúvida que sua equipe ouve assim também, né? E é por isso que consegue executar, porque acredita também no que fala. Então, gostaria de, em nome da Liga, agradecer as duas associações também, a Associação de Técnicos do Brasil, a Associação de Técnicos da Argentina, que colaboraram com a nossa webinar. Nós vamos ter a sequência amanhã com o Pablo, né, e com o Carlos Duro, que já trabalhou muitos anos no Brasil, 2 especialistas em trabalho individual e trabalho do auxiliar técnico. Então, muito obrigado aos dois. Gostaria agora que vocês dessem aí também as palavras finais. E, de coração, agradeço muito. Obrigado, Paulinho. Obrigado ao Martin por estar compartilhando. Foi um prazer dividir esse webinar com você. Espero que em breve a gente possa se encontrar pessoalmente aí pelos campeonatos aí da América do Sul. Paulinho, eu sou, sinceridade, sem nenhuma mentira, eu sou muito grato a vocês. Eu sou um produto da NBB, né? Se você parar para pensar, eu vim desde a LDB lá de 2015, veio galgando aí meu espaço e aproveitei muitas oportunidades que a NBB também me ofereceu durante esse tempo todo, de clínicas, de compartilhamento, de adquirir conhecimento. Você lembra uma vez que eu fiquei te perturbando para ir para San Antonio Spurs, né, para você ligar para o cara? Falei, Paulinho, me coloca nessa clínica, pelo amor de Deus, e acabou que deu certo, foi uma coisa maravilhosa para mim. Então, assim, nada mais justo do que estar sempre disponível, compartilhando. Para mim, o que você falou verdadeiramente é a minha vida, assim, o que eu faço, eu amo muito o que eu faço. Eu amo muito o que eu faço e eu, como jogador, eu também sei qual os medos do jogador, eu sei as ansiedades do jogador e tento poder ajudar eles no máximo possível para que eles consigam caminhar, né? Minha felicidade é ver meus jogadores bem, é ver os caras crescendo na carreira. Esse ano, poxa, lá no Botafogo eu pude ver o Cauê ir para a seleção, o Du voltar para a seleção. Então, quer dizer, isso aí não tem preço. E eu acho que é isso que faz a gente estar com a chama sempre acesa, querendo saber mais, conhecer mais, se desenvolver. E vamos em frente agora para esse desafio em Bauru aí, y muy motivado. Maravilla. Martín. Bueno, agradecerle a los dos, tanto a Leo como a Pablo. Para mí es un placer. Creo que todos los que somos entrenadores de básquet somos unos apasionados, amamos esto, disfrutamos de hablar de básquet, ahora unirnos a Argentina-Brasil da placer, ver otro método de entrenamiento, otra forma de ver el básquetbol. Y la verdad que muy orgulloso, muy agradecido de tanto respeto, el cariño, y ojalá podamos pronto, cuando se pase esto, encontrarnos, como dijo Leo, en alguna competencia internacional y conocernos personalmente. Así que un abrazo enorme. Agradecerle a todos los entrenadores de Brasil, de Argentina que estuvieron presentes, a Carlos que hizo el contacto y a disposición para lo que sea. Muy bien. Um abraço. E obrigado a todos que nos acompanharam também essa tarde aí. Grande abraço.